Lei Complementar número 444 para o Estado de São Paulo. Meu nome é Roberto Desan, esse é o Pedagogia Fundamental e hoje a gente vai dar uma olhada numa lei que cai aí no seu concurso do Estado de São Paulo, né? Então, a lei número 444 ela vai falar sobre os servidores, tá? Então, os servidores aqui, ela traz assim várias definições do que seria uma classe de servidores, uma série de classes, né? Provimento, vacância. Então, são vários detalhezinhos e eu dividi a lei em algumas partes para a gente não ficar cansado, né? Não ficar cansado de ler esse negócio aqui, porque a gente vai ler e comentar, tá bom? Então, ler e comentar, Lei 444. Vamos começar, pega seu material aqui na descrição ou vai lá no site que está indicado aí no seu edital e pega a lei atualizada para vocês, tá bom? Vamos lá. Lei Complementar número 444, de 27 de dezembro de 1985. Última atualização foi com a Lei Complementar de 22 de 12 de 2023, tá? Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas. Então aqui ele vai dar bastante definição. O foco dessa aula são as definições iniciais, tá? Que eu acho que é importante e tem chances de cair no seu concurso, tá? Vamos lá. Das disposições preliminares, seção 1, do Estatuto do Magistério e seus objetivos. Esta lei complementar estrutura e organiza o magistério público de primeiro e segundo graus na Secretaria do Estado da Educação de São Paulo. Então, essa lei é para primeiro e segundo grau. Antigo ensino fundamental e ensino médio, né? A gente chamava de primeiro e segundo grau. Nos termos da Lei Federal número 5.692, de 11 de agosto de 1971, e denominar-se-á Estatuto do Magistério. Para os efeitos deste estatuto, estão abrangidos os docentes e os especialistas da educação, que desenvolvem atividades de ministrar, planejar, executar, avaliar, dirigir, orientar, coordenar e supervisionar o ensino. Então, esses docentes, né? E também especialistas de educação que vão desenvolver esses tipos de atividade. Vamos numerar, 1, ministrar, 2, planejar, 3, executar, 4, avaliar, 5, dirigir, 6, orientar, 7, coordenar e 8, supervisionar. Então, eu tenho 8 atividades aí desenvolvidas, ok? Então, lembre-se que essas pessoas podem desenvolver essas 8 atividades, tá? Pode ser questão de prova. Vamos lá. Dos conceitos básicos, então vamos focar bastante aqui. Artigo 3º. Para fins desta lei complementar, considera-se aqui, são definições importantes, tá? Por quê? Porque banca gosta desse negócio de definição, de listinha, de isso. Banca não está aqui para ser justa com você, não, tá? Não vem com essa ideia de, esse negócio não vai cair, mas que cai mesmo, hein? Cuidado, tá bom? Vamos lá. Para os fins desta lei complementar, considera-se. Então, eu tenho classe, série de classes, carreira do magistério, quadro do magistério. 4 coisas aí para você lembrar, tá bom? O que você vai fazer para lembrar? Você vai fazer a anotação agora, faz os exercícios que está lá na área de membros, que eu já pus lá, vou deixar para vocês aqui no final também, tá? Faz os exercícios. Também vou deixar os exercícios lá no canal do Telegram, mas vocês não vão ter acesso à videoaula, tá bom? Entrei no canal do Telegram para ver. E depois, gente, faz essas anotações, tenta revisar amanhã, porque faz bem aí para sua retenção, revisa num dia posterior, e depois, gente, a hora que você vai chegando perto da prova, do seu concurso, pega essas anotações de decoreba e lê de novo. Vai lendo aí na semana da prova, tá? Então você tem que ter um caderninho de decoreba, beleza? Vai lá. Estou ensinando aqui vocês a passar em concurso. Não quer dizer que tudo na vida é decoreba, né? Vamos lá.
Vai, classe. O que é classe? Um conjunto de cargos ou de funções, atividades de igual denominação. Aí fica muito colorido, né? Vou colocar sublinhado. Série de classes. Conjunto de classes da mesma natureza, escalonadas de acordo com o grau de titulação mínimo exigido. Carreira do magistério. O conjunto de cargos de provimento efetivo do quadro de magistério, caracterizados pelo exercício de atividades de magistério no ensino de primeiro e segundo graus e na pré-escola. Tá? A gente chama isso hoje em dia de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá bom? Mas o que você deve levar para a prova? Você tem que levar desse jeitinho para a prova, né? Porque geralmente nas provas, quando eles pedem as leis, eles não mudam as leis. Tá? Eles não atualizam o que está escrito na lei. Você vê aí que é desatualizado, mas geralmente não é atualizado. Tá? Por quê? Porque está escrito na lei desse jeito. Beleza? Quadro do magistério. Conjunto de cargos e de funções, atividades de docentes e de cargos de especialistas de educação, privativos da Secretaria de Estado da Educação. Capítulo 2, do quadro do magistério, composição. Da composição. Então, olha lá. Eu tenho dois tipos de siglas aí, tá? E eu vou ter subsiglas, beleza? Então, vamos prestar atenção no que significa esses tipos de siglas. Ó, o quadro de magistério é composto de 2 subquadros. Então, esses subquadros vão dar nossas siglas, beleza? Eu tenho praticamente 2 tipos só de sigla, ó. O SQC e o SQF. Beleza? Ó, SQ, subquadro do quê? De cargo público. SQF, SQ, subquadro. Então, ó, lembra que sempre começa com subquadro, é SQ. Então, SQC, subquadro de cargos públicos. SQF, subquadros de função atividade. Beleza? Então, vamos de novo, vou falar de novo. Artigo 4º. O quadro de magistério é composto de 2 subquadros, a saber: 1. Subquadro de cargos públicos, SQC. 2. Subquadro de funções e atividades, que é o SQF. Beleza? Tá. Agora, do subquadro de cargos públicos, esse SQC, eu vou ter algumas divisões aí, tá? Então, o subquadro de cargos públicos, SQC, compreende as seguintes tabelas. Eu vou ter tabela 1, que vai dar o SQC 1, e o tabela 2, que vai dar o SQC 2. Beleza? Vamos de novo. Tenho 2 subquadros, SQC e SQF. Dentro do SQC, eu tenho 2 tipos. O SQC1, que é da tabela 1, e o SQC2, que é da tabela 2. Tá? Então, beleza. Então, a tabela 1, SQC1, constituídas de cargos de provimento em comissão. Isso que você deve lembrar, ó. Então, o SQC1 é da tabela 1 e tem cargos em comissão. Provimento em comissão. Gente, provimento é como uma pessoa entra na função, né? Ela começa a trabalhar, o jeito que ela começa a trabalhar, tá? Então, esse SQC1, ele entra por comissão. O que é isso? Alguém indica ele, beleza? Tabela 2, constituída de cargos de provimento efetivo que comportam substituição, e o subquadro de funções e atividades é constituído da tabela 1, que a gente só tem o SQF1, então, que integra as funções e atividades que comportam substituição. Então, SQF1 também pode ter substituição. Beleza? Então, artigo 5º. O quadro do magistério é constituído de séries de classes de docentes e classes de especialistas de educação. Então, ó, quadro do magistério. Quadro do magistério. Ele é composto por 2 coisas. O quê? A série de classes de docentes e a série de classes, né? Série de especialistas de educação. Então, a série de especialistas de educação. Joia? Integradas ao subquadro do quadro do magistério. Na seguinte conformidade. Então, botei os 2 aqui, né? Então, tenho
A série de classes dos docentes. Então, docente e especialista. Docente. Eu vou ter professor 1, professor 2 e professor 3. Presta atenção, gente, porque essa tabela parece complicada, mas não é, tá? Então, o professor 1, professor 2 e professor 3, eles podem estar em dois tipos de subquadro. Só subquadro de classe 1 ou de função 1. Ele pode ser só SQC... Não, desculpa. SQC2 e SQF1, tá? SQC2 e SQF1. Eu quero que você lembre da seguinte coisa. A maioria das pessoas vão estar aqui no SQC2, beleza? A maioria está no 2, tá? De tudo isso daqui, a maioria está no 2. Então, olha aqui, aqui tem 2, aqui tem o 2, aqui tem o 2. Depois você vai ver que vários têm 2, beleza? Então, vou começar de novo. Desculpa aí. Vamos lá. Então, artigo 5º. O quadro do magistério é constituído de série de classes de docentes e classes de especialistas da educação, integradas ao subquadro do quadro do magistério, na seguinte conformidade. Então, a série de classes de docentes. Eu tenho professor 1, 2 e 3. Todos eles vão estar no SQC 2 ou no SQF1. Beleza? Depois 2. Classe de especialistas de educação. Gente, na classe de especialistas de educação que eu vou encontrar o SQC1. Só 2 pessoas fazem parte do SQC1. Quem são elas? O assistente de diretor de escola e o delegado de ensino. Beleza? Só esses fazem parte do SQC1. O resto é tudo SQC2. Por isso que eu falei para vocês que a maioria está no 2, O resto é tudo no 2. Então, orientador educacional, SQC2. Coordenador pedagógico, SQC2. Diretor de escola, SQC2. Supervisor de ensino, SQC2. E delegado de ensino, SQC1. Então, só 2 estão no 1, hein? Tá? Lembra, SQC, subquadro, né? E o C, de classe, tá? Que demora. Subquadro de cargo. Falando errado aqui, né? Subquadro de cargo público. É o SQC. Subquadro de função atividade. É o SQF. Beleza? Vai lá. Artigo 6º. Além dos cargos e funções e atividades do quadro do magistério, a que alude o artigo anterior, poderá haver na unidade escolar posto de trabalho de professor coordenador. Então, além desses especialistas, né, com funções e atividades, eu posso ter o professor coordenador. Campo de atuação. Os ocupantes de cargo de função e atividade da série de classes de docente atuarão. Então, o professor 1, onde que ele vai atuar? No ensino de primeiro grau, da série inicial até a 4ª série, e na pré-escola. Esse professor 1 é o que a gente conhece muito como PEB 1. Onde atua o PEB 1, gente? Na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, tá? Que é o que ele está falando aqui, mas de outro jeito, do jeito antigo, tá bom? Então, como que era o jeito antigo? No ensino de primeiro grau, da série inicial até a 4ª série, e na pré-escola. Agora, o professor 2, ele está no ensino de primeiro grau. Ele pode ensinar tanto ali nas iniciais como nas finais. Ok? Professor 2. Agora, o professor 3, ele pode fazer o quê? Ensino no primeiro grau e no segundo grau, tá? E como professor de educação especial no primeiro e segundo graus e na pré-escola. Beleza? Então, o professor 3, ele só vai atuar na pré-escola como professor de educação especial. Os ocupantes de cargos das classes de especialistas de educação atuarão, conforme suas respectivas especialidades, em todo o ensino de primeiro e segundo graus
e na pré-escola. Claro, né, gente? Vão ser os especialistas, né? O diretor, o delegado, ele tem que atuar em tudo, né? Provimento. Então, a forma que a pessoa entra nesses cargos. Requisitos. Os requisitos para provimento dos cargos da série de classes de docentes e das classes de especialistas de educação do quadro do magistério ficam estabelecidos em conformidade com o anexo 1, que faz parte integrante desta lei complementar. É um anexo que é um xerox de anexos. Vocês vê até lá como é que está feito esse anexo aí. Não sei nem se eu consegui ler esse negócio. Mas tá bom. Vamos ver. A gente tenta depois, tá? Parágrafo único. As habilitações específicas a que se refere o anexo 1 serão definidas pelo Conselho Estadual de Educação. Formas de provimento. Então, são formas de provimento dos cargos da série de classes de docente e das classes de especialista de educação, a nomeação e o acesso. Então, essa lei te dá duas formas de provimento, duas formas de entrar nesse cargo, né? Você vai entrar por nomeação ou por acesso, beleza? A nomeação prevista no inciso 1 do artigo anterior será feita. Então, existe dois tipos de nomeação, gente. A nomeação em comissão e a nomeação em caráter efetivo, tá? Por que uma é efetiva e outra não? Porque, gente, a nomeação em comissão, né? Quando você tem um cargo comissionado, ele é de livre nomeação e exoneração. Então, você não tem um cargo efetivo, tá? Você não tem um cargo efetivo. Agora, geralmente quando você entra na verdade, você tem que entrar como concurso público, né? Para você ser efetivo, beleza? Então, vão ser dois tipos de nomeação aqui. Então, em comissão, quando se tratar de cargos fixados no anexo 1 desta lei complementar, que assim devam ser providos. 2. Em caráter efetivo, para os cargos da série de classes de docentes e das classes de especialistas de educação da carreira de magistério, conforme o anexo 1 desta lei complementar. O acesso, que é o outro jeito de provimento, né? Previsto no inciso 2 do artigo 10 desta lei complementar, para o provimento dos cargos da série de classes de docente e das classes de especialistas de educação. Fixados no anexo 1 desta lei, processar-se-á mediante concurso de provas e títulos, na forma que for estabelecida em regulamento. Vamos lá, dos concursos públicos. Aqui tem alguns peguinhas, tá? Tome cuidado. O provimento dos cargos da série de classes de docente e das classes de especialistas de educação da carreira do magistério far-se-á através de concurso público de provas e títulos. Então, essa parte é importante. Por quê, gente? Existe concurso público de provas, que você só vai lá fazer a prova, e existe concurso público de provas e títulos. Provas e títulos é para os profissionais de magistério, para os professores. Então, toda vez que você for fazer um concurso, vai ter a parte que é da prova objetiva e tem a entrega de títulos. Geralmente, essa entrega de títulos, ela é classificatória, ela não é eliminatória. Então, dá uns pontinhos extras, né? Então, quem tem especialização vai ter um regulamento. Cada concurso, né? Ele é regido por uma lei, um regulamento próprio. Então, esse regulamento vai falar o que vai valer para aquele concurso, né? Então, vai valer tempo de experiência, vai valer pós-graduação, publicação de artigo, o que vai valer? Beleza? Então, para magistério, para professor, é concurso de provas e títulos, tá bom? O prazo máximo de validade do concurso será de 4 anos, a contar da data de sua homologação. Gente, é importante saber que é da data da homologação, tá? E esse negócio de 4 anos aqui? Pessoal, isso daí, não sei nem se eles vão pedir. Por quê? Porque na Constituição Federal está dito que o concurso ele pode ter o prazo de até 2 anos, prorrogados por igual período, que pode ficar 4. Mas é diferente 2 prorrogado por mais 2 do que ter prazo de 4 anos, né? Então, eu não sei se seria constitucional um negócio desse. Eu não sou advogado, nada, né?
Então, eu acho que esse artigo não cairia, porque vai entrar em conflito com a Constituição, tá? Mas você tem que saber que nessa lei está falando que é 4 anos que o concurso tem validade, né? Pode ter até 4 anos. Nossa, não é nem até 4 anos, é assim, ó, o prazo máximo de validade. Então, é até 4 anos, tá? Para essa lei, né? Os concursos públicos de que trata o artigo 13 desta lei complementar serão realizados pela Secretaria do Estado da Educação. Os concursos públicos se reger-se-ão por instruções especiais que estabelecerão 1. A modalidade do concurso. 2. As condições do provimento do cargo. 3. O tipo de conteúdo das provas e a natureza dos títulos. 4. Os critérios de aprovação e classificação. 5. O prazo de validade do concurso. E 6. A porcentagem de cargo a serem oferecidos para provimento mediante acesso, se for o caso. As instruções especiais poderão determinar que a execução do concurso público, bem como a classificação dos candidatos, sejam feitas a nível estadual, né? Então, pode ser que a sua classificação seja a nível estadual, tá? Então, parágrafo único, vetado pelo governador e mantido pela Alesp. Estranho, né? Então, não sei se seria cobrado esse parágrafo que a gente leu, tá? Olha aqui. Cuidado com ele. Capítulo 4. Das funções, atividades e das designações. Seção 1 do preenchimento de funções, atividade. O preenchimento de funções e atividades da série de classes de docentes será efetuado mediante admissão. Então, olha que importante. Então, funções, atividades é preenchido, né, por admissão. Escreve aí. A admissão de que trata esse artigo processar-se-á nas seguintes hipóteses. 1. Para reger classes e ou ministrar aula cujo número reduzido, especificamente ou transitoriamente, não justifiquem o provimento de cargo. 2. Para reger classes e ou ministrar aulas atribuídas a ocupantes de cargos e de função atividades afastados por qualquer título, a qualquer título, né? 3. Para reger classes e ou ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou que ainda não tenham sido criados. Então, gente, esse daqui é o que hoje a gente chama do seletista, né? Aquele que tem um cargo temporário aí, né? Ele entra, tem um contrato de tanto tempo lá e depois ele sai, tá? A gente sabe que no estado de São Paulo isso daí é recorrente, né? Ele fez pouco concurso público e muita gente fica aí não efetivo, né? Sempre contratado aí no começo do ano, tá? Dois, a admissão de que trata esse artigo far-se-á após observada a ordem de preferência prevista no artigo 45 desta lei complementar. Seção 2 dos requisitos. Os requisitos para preenchimento das funções e atividades da série de classes de docentes serão os mesmos fixados no anexo 1 desta lei complementar, para provimento dos cargos de professor 1, professor 2 e professor 3. Então, esses funções e atividades, né, eles têm o mesmo requisito do professor efetivo, né? Do processo seletivo. O preenchimento das funções e atividades da série de classes docentes do quadro de magistério far-se-á mediante admissão precedida de processo seletivo, de tempo de serviço e títulos. Então, olha aqui. Então, ó, esse processo seletivo, como essas pessoas atuarão, vai ser por tempo de serviço e títulos, tá? Os processos seletivos de que trata o artigo anterior serão realizados pela Secretaria de Estado da Educação na forma a ser estabelecida em regulamento. Seção 4, revogado, né? Tudo revogado aqui. E 5, das substituições. Vamos lá que está quase terminando essa parte, tá? A parte 1 da nossa aula aqui. Beleza? 22. Artigo 22. Observados os requisitos legais, haverá substituição durante impedimento legal e temporário dos quadros docentes e especialistas. Então, a substituição quando tem impedimento,
tá? E esse impedimento, ele é legal e temporário, né? Dos docentes. Por quê, gente? Se for um impedimento permanente, acontece uma vacância, né? E aí eu preciso de uma pessoa para entrar no lugar, não substituir, não ficar temporário, né? Para entrar no lugar, tá? O que é vacância? Vacância é quando sai, tá? Então, você pode se aposentar, né? Você pode pedir exoneração. Então, isso é uma vacância. Sobrou uma vaga, tá? Lembra de vacância que sobrou uma vaga lá para alguém, tá? A substituição poderá ser exercida, inclusive, por ocupante de cargo da mesma classe, classificado em área de jurisdição de qualquer delegacia de ensino. O ocupante de cargo de quadro de magistério poderá também exercer cargo vago da mesma classe, nas mesmas condições do parágrafo anterior. O exercício dos cargos nas condições previstas nos parágrafos anteriores será disciplinado em regulamento. Para os cargos de provimento em comissão, haverá substituição nas situações previstas no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Complementar, que não cai, só se você vai atrás dessa lei, só se cair, tá? Para o seu concurso. Só se estiver pedindo no edital. Tá bom? Vai falar de outra lei aqui também, mas vamos dar uma olhada. O cargo de assistente de diretor de escola, além das hipóteses previstas no caput, comportará também substituição durante o período de tempo em que o titular do cargo estiver exercendo as funções de diretor de escola e nos termos da legislação aplicável para a promoção de sua campanha eleitoral, bem como com base no artigo 202. Remoção. A remoção dos integrantes da carreira do magistério processar-se-á por permuta, por concurso de títulos ou por união de cônjuges, na forma que dispuser o regulamento. Então, você pode ser removido por essas três hipóteses aqui, né? Vetado primeiro e segundo. Os critérios, procedimentos e regramentos da remoção serão regulamentados por decreto. Então, vai vir no decreto depois para regulamentar, tá? E o resto está tudo vetado. Vamos lá. Da vacância de cargos e de funções da atividade. Gente, vacância é quando deixa de ocupar o cargo, tá? Vamos lá. A vacância de cargos e funções de atividade do quadro de magistério ocorrerá nas hipóteses previstas, respectivamente, nos artigos 58 e 59 da Lei Complementar número 180, de 12 de maio de 1978. Então, aqui, se essa lei cair para você, você vai lá atrás dela, tá? Sem prejuízo do disposto no parágrafo do artigo 5º da Lei Complementar 180, far-se-á a dispensa do servidor. 1. Quando for provido o cargo correspondente e não houver possibilidade de designação do servidor para outro posto de trabalho de natureza docente. Ou quando da reassunção do titular do cargo. Então, olha lá, ó. Eu posso dispensar esse servidor. Quando? Além das hipóteses lá da Lei Complementar 180. Então, quando? Quando for provido o cargo correspondente. Então, eu chamei a pessoa do concurso para uma sala que já tem alguém efetivo. Já está provido, tá vendo ali, ó? Já tem alguém lá. E eu não consigo mandar essa pessoa para outro lugar. Então, eu posso dispensá-la. Tá? Ou 2, da reassunção do titular do cargo. Existem algumas hipóteses, assim, meio remotas, né? Que essa pessoa ela pode voltar para o cargo dela, depois de demitida, exonerada, alguma coisa assim, né? Então, ele reassumiu o cargo dele. E se você estiver no cargo dele e não tiver outro lugar para você ir, você pode ser mandado embora, né? Como que ele chama aqui, mandado embora? Não fala exonerar, né? Ele fala dispensar, tá? Existem outras palavras, assim, mais atuais, né, para falar sobre isso. Mas a lei traz assim, tá bom? Reassunção do titular do cargo. Beleza? Gente, terminamos? Terminamos essa parte? Sim. Então, fizemos aqui até o artigo 26, tá? Então, dá uma pausa, dá uma respirada, beleza? Se quiser, já revisa hoje. Talvez dá uma revisada amanhã aí. Por quê? O próximo dia é muito importante para a memorização, hein?
O dia seguinte do estudo é importante para memorização. Então, faça a sua revisão amanhã. Se você quiser, vou deixar em algum lugar aqui as questões para vocês fazerem também lá na minha área de membros. Ok? Muito obrigado e vejo vocês na parte 2 desse vídeo ou em outro vídeo aí que você escolher. Tchau, tchau.